No sábado, 18 de julho de 2020, eu, Felipe Moura Brasil, apresentei no Antagonista um resumo, um quadro geral das relações recentes entre Sérgio Moro, Lava Jato, Polícia Federal, STF, bolsonarismo, petismo, PSDB, MDB e Centrão. Antes de acrescentar os desdobramentos, é fundamental registrar esse conteúdo em vídeo, até mesmo para que você, leitor do site e espectador deste canal, youtube.com/o Antagonista, possa compartilhar com seus amigos e familiares que, bombardeados por WhatsApp, redes sociais e veículos de comunicação com conteúdos atomizados e dispersos, incluindo a desinformação disparada pela militância de grupos políticos, perdem de vista a cadeia lógica dos fatos na sequência natural do tempo. 2014. Jair Bolsonaro e Carluxo fazem campanha para Aécio Neves, do PSDB, pedindo votos nas ruas com adesivos do Tucano em suas camisetas. Carluxo publica no YouTube o vídeo Aécio/Bolsonaro contra a cubanização do Brasil, com cenas da campanha conjunta. As imagens estão disponíveis para quem quiser ver e inclusive fazem parte do meu outro vídeo neste canal, o Bolsonarismo Tucano. Dilma Rousseff é reeleita, derrotando Aécio. 2015. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato em Curitiba, decreta prisões preventivas de Marcelo Odebrecht. O ex-tesoureiro petista João Vacari Neto é preso e acaba sendo condenado 5 vezes por Moro. Manifestações antipetistas ganham corpo nas ruas. 2016, Odebrecht fecha delação premiada. Lava Jato prende João Santana, marqueteiro do PT. Moro manda prender Antônio Palocci, ex-ministro de governos do PT. Dilma Rousseff é empichada por fraudes fiscais e o vice Michel Temer assume a presidência. Moro manda prender e depois condena Eduardo Cunha, do MDB, por propina em esquema na Petrobras. 2017, Moro condena Lula à prisão no caso do sítio de Atibaia, propina do Petrolão. Joesley e Wesley Batista, proprietários da JBS, fecham delação premiada no âmbito da Lava Jato. Vem à tona um áudio comprometedor de Joesley com Aécio e outro com Temer. Temer escapa do impeachment, mas segue alvo de investigações, sendo depois preso em 2019 e solto. Aécio fica protegido pelo foro privilegiado de senador no STF. E em 2018, mesmo desgastado, é eleito deputado federal, mantendo a prerrogativa e a liberdade. 2018, TRF4 mantém condenação e aumenta a pena de Lula no caso do triplex. Lula é preso. José Dirceu também é preso no âmbito da Lava Jato, mas é novamente solto pela segunda turma do STF, com votos de Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Jair Bolsonaro, um mês após ser alvo de facada de Adélio Bispo, é eleito presidente, pregando combate à corrupção e apoio à Lava Jato. Moro aceita convite do presidente eleito para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Bolsonaro lhe promete carta branca no ministério, inclusive para escolher o diretor-geral da Polícia Federal, como diz em entrevista na TV. Rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro vem à tona pelo COAF, no âmbito da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato. O ex-assessor Fabrício Queiroz, amigo de Jair, ganha o noticiário. Jair tenta explicar o depósito de Queiroz na conta da futura primeira-dama como quitação de um empréstimo que lhe teria feito, mas sobre o qual não revela detalhes. 2019. Gabriela Hart, que assume o lugar de Moro em Curitiba, condena Lula no caso do sítio de Atibaia, com base, entre outros elementos, na delação da Odebrecht. João Vacari Neto, porém, é solto, beneficiado por indulto natalino de Michel Temer. TRF4 mantém condenação e aumenta a pena de Lula no caso do sítio. Alexandre de Moraes censura Cruzoé e Antagonista no âmbito do inquérito aberto por Dias Toffoli contra supostas fake news, ameaças e ofensas ao STF. Bolsonaro endossa o, direito garantido, no regimento interno do STF de Toffoli abrir o inquérito, como defendeu o AGU André Mendonça, escolhido por ele. Toffoli suspende investigações baseadas em dados do COAF, como a que atinge Flávio Bolsonaro. Enquanto Toffoli segura a investigação de Flávio, até o plenário liberá-la 4 meses depois, a família Bolsonaro faz campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito contra supostas fake news, ameaças e ofensas. CPI é enterrada. Bolsonaro tenta trocar o superintendente da PF do Rio de Janeiro após inquérito eleitoral sobre Flávio Bolsonaro avançar na PF do Rio. Primeiro atrito com Moro sobre o tema. Bolsonaro indica Augusto Aras, aliado de petistas e detrator da Lava Jato, para a PGR, ignorando a lista tríplice do MPF. Aras, assim como Mendonça, defende o inquérito das fake news aberto por Toffoli.
Bolsonaro manda apagar de seu Twitter defesa da prisão em segunda instância no primeiro dia de julgamento da medida no STF, depois derrubada pelo plenário com voto de desempate de Toffoli. Em consequência da decisão do Supremo, Lula é solto. Bolsonaro sanciona a criação da figura do juiz de garantias, além de restrições a prisões preventivas e a delações premiadas, 3 itens defendidos pelo PT. 2020. Bolsonaro sanciona a lei que transfere o COAF, antes alocado na pasta de Moro, que queria mantê-lo, ao Banco Central. Bolsonaro desdenha da pandemia de coronavírus, que avança pelo país, matando mais de 80 mil pessoas. 2 ministros da Saúde, que são médicos, deixam o cargo, recusando-se a seguir o negacionismo do presidente. Por pelo menos 2 meses, fica como interino o general Eduardo Pazuello, com quem Bolsonaro só se reúne 2 vezes. Moro deixa o governo em 24 de abril, apontando interferência de Jair Bolsonaro na PF. PGR abre inquérito para apurar, deixando margem para enquadrar Moro por denunciação caluniosa. Bolsonaro troca diretor-geral da PF. O primeiro escolhido para a vaga tem a nomeação suspensa por Alexandre de Moraes, mas o segundo entra e imediatamente troca o superintendente da PF no Rio, como queria Bolsonaro. Vídeo da reunião ministerial de 22 de abril mostra Bolsonaro dizendo: "Eu não vou esperar fuder minha família e amigo meu", e olhando para Moro, "Vou interferir". Mensagens anteriores e posteriores à reunião, reveladas por Moro, confirmam a intenção de Bolsonaro de trocar diretor-geral da PF em razão de investigações sobre bolsonaristas. Por causa dessa comprovada motivação, Moraes blinda delegados da PF atuantes no inquérito das fake news, para que não sejam trocados pelo novo indicado por Bolsonaro. André Mendonça, ex-AGU, vira ministro no lugar de Moro. Bolsonaro escolhe José Levi, cuja esposa é assessora de Gilmar Mendes, para a AGU. Bolsonaristas viram alvos de batidas policiais no âmbito do inquérito das fake news e também de outro aberto pelo PGR, que apura atos antidemocráticos. Também avançam investigações sobre funcionários fantasmas em gabinetes de Jair, Flávio e Carlos, bem como sobre a militância virtual anônima e remunerada com dinheiro público no gabinete de Eduardo Bolsonaro, como identificou a CPMI das fake news. Facebook confirma a existência de contas sem transparência administradas por militantes virtuais lotados em gabinetes bolsonaristas, como mostrou Cruzoé em reportagem de outubro de 2019. A plataforma decide derrubar as contas e a CPMI pede acesso ao relatório. Bolsonaro, contrariando promessa de campanha, faz toma lá da cá com o Centrão em busca de apoio contra eventual processo de impeachment. Bolsonaro, após declarações como "acabou, porra", tenta baixar a tensão com o STF. Com base nas investigações decorrentes da delação da Odebrecht, Lava Jato de São Paulo denuncia José Serra, do PSDB, e indicia Geraldo Alckmin, também do PSDB. Fabrício Queiroz é preso em sítio de advogado de Jair e Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef. Sua mulher é dada como foragida. O senador Flávio Bolsonaro ganha do TJ do Rio foro privilegiado retroativo relativo ao mandato de deputado estadual. MP do Rio pede ao STF que o caso volte à primeira instância. Pedido cai com Gilmar. Presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que disputa indicação de Bolsonaro ao STF, manda Queiroz e sua mulher foragida para prisão domiciliar. Gilmar acusa militares de se associarem a um genocídio e eles reagem com reclamação na PGR, tentando enquadrá-lo não por acaso em lei usada por Moraes para enquadrar bolsonaristas. Bolsonaro busca colocar panos quentes na relação com Gilmar, relator do caso Flávio. PGR escolhido por Bolsonaro tenta obter dados sigilosos da Lava Jato. Toffoli autoriza, o establishment comemora. O bolsonarismo, assim como o PT e o Centrão, ataca Moro e Lava Jato e tenta esvaziar a PEC da prisão em segunda instância. A PEC do fim do foro segue deixada de lado na Câmara. Cinicamente, bolsonaristas também acusam Moro de proteger o PSDB, atingido graças à delação, para a qual seu trabalho como juiz da Força Tarefa em Curitiba foi decisivo. Se quiséssemos proteger alguém, tínhamos matado a delação da Odebrecht na origem, diz Moro ao antagonista. Há pelo menos 6 meses, o governo, Planalto incluído, sabe que a Procuradoria-Geral da República guarda informações desabonadoras sobre ministros de tribunais superiores, diz a Cruzoé. O entorno de Jair Bolsonaro recebeu bem a notícia. Segue o jogo em Brasília com a busca e a exploração de informações comprometedoras, reais ou inventadas, sobre potenciais adversários eleitorais e potenciais aliados na blindagem recíproca e coletiva, conhecida como acordão.
Muito bem, em 20 de julho, 2 dias depois da publicação desta minha linha do tempo, intitulada Moro e Lava Jato incomodam o establishment, o Estadão reforçou sua essência com a reportagem Medo de Sérgio Moro levou o Centrão a apoiar Bolsonaro. Na verdade, medo de cadeia. Mais que a busca de cargos ou verbas, o grupo volta-se agora para iniciativas que lhe garantam sobrevivência política e afastem o ex-ministro da disputa presidencial. Na matéria se lê que o Centrão teme que um eventual afastamento de Bolsonaro fortaleça a eleição do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao Palácio do Planalto, caso Bolsonaro tenha o mandato interrompido ou em 2022. Quando era juiz da Lava Jato, Moro foi algoz de vários dirigentes do Centrão. A matéria também cita várias decisões e sanções de Bolsonaro contrárias à pauta anticorrupção, como a criação da figura do juiz de garantias, e enfatiza: políticos às voltas com tribunais fizeram de tudo para aprovar esse projeto que divide a análise de processos criminais entre dois juízes. Como apontei várias vezes aqui, o jornal relembra que em novembro de 2018, após ser eleito presidente, Bolsonaro se valeu da imagem de Moro para passar a mensagem de que o ex-juiz teria autonomia no enfrentamento de irregularidades. Parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Moro no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive o COAF, para combater a corrupção. É integralmente dele o Ministério. Sequer influência minha existe em qualquer cargo lá. O compromisso que eu tive com ele é carta branca para o combate à corrupção, afirmou Bolsonaro. Desde então, no entanto, o discurso foi um e a prática outra. Como episódio emblemático, o jornal lembra que o Planalto fez acordo com o Centrão para tirar o COAF de Moro, o que foi inclusive relatado a mim pelo deputado federal Júnior Bozella, do PSL, em entrevista para o Antagonista, disponível neste canal. Mas é claro que os líderes do Centrão, que em 2018 sentaram em torno de Geraldo Alckmin, em aliança então criticada por Bolsonaro, não confessam motivações inconfessáveis. A moda Renan Calheiros dizem que tudo é em nome do país, claro. Arthur Lira, do Progressistas, diz que os partidos que formam o centro sempre atuaram para o equilíbrio e a governabilidade. Seu correligionário Ciro Nogueira diz ter uma identificação muito grande com o que o presidente defende para o Brasil. Marcos Pereira, do Republicanos, diz que a política econômica do governo está em sintonia com a do partido. Logo, não há por que não apoiar uma política que pode proporcionar reformas estruturantes e melhorar o ambiente de negócios para a geração de empregos. Arthur Lira e Ciro Nogueira são réus desde junho de 2019 por organização criminosa no caso do quadrilhão do PP, acusados de desviar dinheiro da Petrobras. Em fevereiro de 2020, no âmbito da Lava Jato, a PGR ainda denunciou Ciro Nogueira por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em decorrência da delação da Odebrecht. O senador é acusado de ter recebido da empreiteira 7 milhões e 300 mil reais em vantagens indevidas. Em junho de 2020, também no âmbito da Lava Jato, a PGR denunciou Arthur Lira por corrupção passiva. O deputado federal é acusado de ter recebido 1 milhão e 600 mil reais em propina da empreiteira Queiroz Galvão. Já Marcos Pereira é aquele bispo licenciado da Igreja Universal e ex-ministro do governo de Michel Temer, que entregou o cargo quando também passou a ser investigado em decorrência da delação da Odebrecht. Executivos da empreiteira disseram ter repassado 7 milhões de reais ao presidente do então PRB, hoje Republicanos, a pedido da campanha de Dilma Rousseff em 2014, para fechar o apoio da legenda à reeleição da petista na chapa com Temer. Para completar o novo time de patriotas do bolsonarismo, o condenado no mensalão petista Roberto Jefferson, que garantiu a boquinha de Eduardo Bolsonaro na liderança do PTB em Brasília aos 18 anos enquanto fazia faculdade no Rio, agora diz que a direita está unida por Cristo e Messias Bolsonaro é nosso líder. De fato, Bolsonaro hoje lidera até onde pode a sabotagem do combate à corrupção feito por Moro, Lava Jato e demais forças-tarefas.